Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Bittencourt, sejam todos muito bem-vindos ao programa Novos Olhares à Arte de Ser. Esse é o 9º programa da 2ª temporada, que tem como tema central aceitação e inclusão. A ideia é podermos conversar sobre determinados comportamentos ou transtornos que afetam muitas pessoas que podem se sentir deslocadas ou rejeitadas. E devemos entender como ajudar, e gostaria de apresentar a formação do time completo do programa Novos Olhares: Renata Zaken, Maria Leonor Galante Delmas, Paulo Serrano e Almir Carvalho dos Reis, além de Cláudio Rocha, que é o nosso diretor técnico. Esse programa está sendo transmitido ao vivo através do canal Novos Olhares TV no YouTube e em nossa página no Facebook, além do canal BSTV USA também no YouTube. E vai ficar gravado para quem não puder participar nesse momento ao vivo conosco ou quiser assistir novamente depois. Então inscrevam-se, acionem o sininho para receber as notificações sobre os próximos programas e compartilhem com seus amigos. O programa de hoje terá como tema diversidade sexual e de gênero. E teremos as presenças marcantes de Maria Leonor Delmas e Renata Zaken na moderação. E como convidados super especiais, Cristina Werner, Ana Diniz e Jordan Lessa, que nos ajudarão a desenvolver o tema. Além disso, temos a participação dos convidados e convidadas que estão assistindo através do YouTube e do Facebook. Então agora eu gostaria de chamar minha super querida amiga Leonor Galante Delmas para cumprimentar e dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todos, pessoal do Brasil, Portugal, Estados Unidos. A gente está aqui em mais um programa. Eu sou Maria Leonor, sou psicóloga de formação, sou psicopedagoga, assistente social e desde o início da minha vida pautei a minha vida para a área de saúde. No meio do caminho, virei para a educação, o que leva a saúde física para a saúde mental e as duas se conjugam, né? E eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas há 23 anos, onde a gente trabalha com formação de executivos, e nesse momento a gente está buscando cada vez mais, nesses momentos de formação, de mostrar aos executivos que vão ser gestores de equipe nas suas empresas, quantas mudanças aconteceram no desenho dos perfis, quais são as pessoas, quem são as personas com que eles vão trabalhar, e o que eles têm que se qualificar, quais são as competências que eles têm que desenvolver para melhor atender esse público cada vez mais diverso. Então, é uma linha de trabalho que me interessa muito, que eu acredito muito, e eu acredito que durante o programa de hoje a gente vai poder trabalhar bastante em cima disso. Muito obrigado, Leonor. Eu queria agora chamar minha outra querida amiga Renata Zaken para cumprimentar e dar as boas-vindas a todos. Olá para todos, é um prazer estar aqui e participar deste programa, onde eu posso aprender não só através do conhecimento, mas da experiência humana compartilhada. Eu sou formada em desenho industrial, em marketing, em Life Executive Coaching, criei uma metodologia chamada Coach de Consciência Integral e sou autora de um livro chamado Norte e Urgente, baseado nas minhas experiências de autoconhecimento. Eu espero que a gente possa ser muito assertivo com as nossas perguntas e tirar todas as dúvidas e esclarecer sobre esse assunto, esse tema tão importante. Gratidão. Muito obrigado, Renata. Então, agora eu gostaria de convidar a nossa primeira convidada, Cristina Werner, para se apresentar. Cristina, está disponível? Ok, se a Cristina não está disponível no estúdio, eu vou chamar a nossa segunda convidada, que é a Ana Diniz, para se apresentar. Olá a todos, e aí meus amores, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Ana Diniz e o que eu faço é ajudar pessoas a tomar mais consciência de quem elas são, do porquê elas fazem o que elas fazem e de onde elas querem chegar, né? Do que elas de fato querem. Eu faço isso através do conceito de autolealdade, ou seja, você ser leal a si mesmo.
Assim você desenvolve autoconsciência, autorresponsabilidade e autoexpressão. E eu estou aqui hoje, além do que eu já falei, porque eu sou uma pessoa que se atrai por pessoas, né? Independente de corpo, independente de gênero, independente de sexo. Além disso, eu digo que eu sou mulher, só que eu faço isso mais como uma forma de protesto. Porque eu acredito que a forma como a gente se rotula através do gênero é uma forma já arcaica, porque isso limita muito a experiência e as vivências humanas e acaba levando a vários tipos de trauma no indivíduo. Eu defendo que a nossa vivência, a forma como a gente vive, a gente sente, a gente se relaciona e o que a gente escolhe pra gente tem que ser muito livre, a partir da nossa essência e do nosso propósito, sem que a gente viole o direito do outro. Agradeço a todos pelo convite e por tudo que a gente já tem trocado e espero ajudar bastante você aí que está disposto, né, assistindo esse programa e disposto a se aceitar mais e aceitar, assim, os outros também. Tamo junto. Muito obrigado, Ana. Vamos trabalhar, vai ser um programa magnífico, com certeza. Eu queria saber se a Cristina está disponível para ir agora para se apresentar. Cristina? Sim. Boa noite a todos, todas e todes. Em tempos que todos não representam a diversidade e a pluralidade sexual. É uma alegria estar aqui hoje nesse webinar. Pessoas que falam português no Brasil, no amado Portugal, na nossa terrinha, e também nos falantes de português nos Estados Unidos, os países africanos e alguns pequenos países na Ásia também, né? É uma alegria estar aqui hoje, agradeço imensamente o convite do Novos Olhares TV, especialmente a Maria Leonor, uma colega de atividade da terapia. Também um prazer conhecer o Jorge Bittencourt, a Renata Zakan, e também aqui está com dois colegas militantes e queridos dessa área, né, do direito, da sexualidade, do gênero, né, a Ana Diniz e o Jordan Lessa. Então, estamos aqui para dialogar, para conversar com vocês, tentar entender um pouco essa sopinha de letras, que às vezes a gente fica meio perdido nesse guarda-chuva do gênero, né? Que, afinal de contas, que história é essa? Muito obrigado, Cristina. E agora, por último, mas não por último, sempre os meninos ao final. Jordan Lessa, por favor, apresente-se para todos. Boa noite, pessoas. Boa noite, mundo, né? A gente fala para 3 países, mas na realidade a gente fala para o mundo todo. Então, eu quero agradecer muito o convite, o momento de poder estar aqui, imensa gratidão, porque cada degrauzinho, cada passinho, com mais pessoas a gente consegue falar, a gente consegue agregar, né? Eu acredito que o mundo só vai ser melhor quando a gente conseguir povoá-lo de pessoas melhores. E esse é o meu papel. Para quem não me conhece, eu sou Jordan Lessa, tenho 53 anos, embora não pareça, eu sempre gosto de falar isso. Eu sou servidor público da Prefeitura do Rio de Janeiro há 23 anos, sou escritor. Eu também não sou escritor, eu sou contador de história, tenho 2 livros publicados, o Eu Trans e o Missão Vencer. Sou formado em coaching também, sou graduando de serviço social. E é muito bacana a gente perceber que não existe coincidência, né? A gente se atrai. E a gente está muito focado no desenvolvimento humano, no autoconhecimento, de elevar esse mindset de todo mundo, isso é muito importante. E não é à toa que no DH do meu nome é Direitos Humanos, ou Desenvolvimento Humano, como você achar melhor. E é isso, gente, estamos juntos aí. Importante dizer, sou um homem trans, me reconheço dessa forma, sou pai, sou avô, enfim, sou casado, né, mas sou tudo que todo mundo é. E aí eu entendi que a gente tem uma missão para cumprir. E a missão é pegar tudo aquilo que a gente passou para transformar em algo positivo. E é gratificante demais poder estar aqui com vocês para continuar nessa caminhada. Muito obrigado e vamos embora. Jordan, eu agora passo o comando do programa para a Leonor e para a Renata, para começarem as provocações, as perguntas para os nossos convidados super especiais. Leonor, está com você a primeira. Bom, então nós vamos começar pela Cristina, que é a profissional mais especialista no assunto, né? E a gente vai fazer algumas provocações para a Cristina, não são perguntas, né? Nós vamos abrir caminhos para que ela possa, com todo o conhecimento que ela tem, elucidar uma quantidade de dúvidas que, com certeza,
a nossa Assembleia tem, porque é um tema que, mesmo que não seja novo, de partilha com o público, ele é novo, né? Ele tem o quê? 15, 20 anos, né? Em termos de uma sociedade, isso é muito pouco, né? Então, Cristina, primeiro, que bom que você está aqui, uma delícia estar aqui com você. De acordo com a definição tradicional de gênero, esse pode ser usado como sinônimo de sexo, né? Referindo-se ao que é próprio do sexo masculino, assim como é do sexo feminino. Durante muitos e talvez décadas e séculos, a gente tenha ouvido falar nessa direção. No entanto, quando a gente começa a ver que, a partir do ponto de vista das ciências sociais e da psicologia, que é uma área nossa de conhecimento, né, principalmente o gênero passa a ser entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas. Né? A gente vai ter tempo do programa todo para poder abrir mais isso, mas aí seria o nosso gancho de partida. Levando em consideração o histórico, cultural atribuído entre homens e mulheres, como é que você pode abrir o nosso diálogo? Bom, eu acho que a gente tem que entender que, quando a gente fala em sexo, a gente tem sempre uma visão mais biológica. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando muito mais de uma construção social. Apesar de que a Judith Butler, que talvez tenha sido a filósofa que mais estudou nesse livro aqui, Corpos que Importa, ela tem uma proposta que, na verdade, a grande discussão entre sexo e gênero é uma grande bobagem, porque sexo sempre representou o gênero, né, e vice-versa. O que, na verdade, nós estamos falando quando falamos de gênero? Nós estamos falando de relações de poder, basicamente isso. No primeiro momento, nos anos 60, 70, até nos anos 80, esses estudos de gênero eram considerados, eram conhecidos como estudos sobre a mulher. Era estudo sobre essa questão porque, em 1948, a grande filósofa francesa Simone de Beauvoir, ela escreveu o livro O Segundo Sexo, onde ela mostra com muita clareza a subalternidade, a opressão que as mulheres viviam em relação aos homens, né? E ela diz que os homens é o grupo dos mesmos e a mulher é o outro, né? E que toda a nossa referência sempre é em torno do masculino, né? Muito em cima do patriarcalismo, que é um sistema que se desenvolveu ao longo dos anos, apoiado pela igreja, pela justiça, pelo direito, pela filosofia, pelos costumes, de que o homem é o grande patriarca, o dono das terras, o dono dos corpos femininos, dos corpos das crianças, né? O dono do pedaço. E a mulher sempre é o segundo sexo, né? Está em segundo plano. Esses estudos ganharam mais uma lente sobre essa relação de poder entre homens e mulheres na década de 70, porque, junto com os estudos da mulher, que passaram a se chamar estudos de gênero, começou-se a lançar um olhar para os estudos da diversidade sexual. Naquele momento, chamou-se mais atenção a questão da orientação sexual, especialmente das lésbicas e dos gays, né? A sigla, na época, era, inclusive, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? E esse estudo também fala de uma relação de poder das pessoas héteros, né, que se sentem no centro do mundo, em detrimento de pessoas que têm uma orientação sexual diferente da maioria, né? E esses estudos caminharam e, nos anos 90, ganharam mais um aporte, que é a questão da visibilidade trans, né? Que, além da supremacia de homens sobre mulheres, o início dos estudos do gênero, de pessoas héteros sobre pessoas homo, que se acrescentou depois, se acrescentou em seguida a diferença de poder, né, das pessoas cisgênero para as pessoas transgêneros. E esse é o momento atual que nós nos encontramos, nesse guarda-chuva de gênero que compõe várias letras, L, G, B, T, Q, Q, I, A, N, P e A+, né? Quanta coisa numa informação só, né? Mas o que eu quero deixar claro, e a gente vai explicar o que é orientação de gênero, identidade de gênero, é que nós estamos falando de situação de opressão para todas as pessoas que não se encontram dentro do que a gente chama de cis-heteronormatividade. Todas as vezes que alguém transgride no seu desejo, desejando alguém fora do previsto, previsto é que todos nós, ao nascermos,
temos o nosso sexo designado pela nossa genitália, supostamente seremos héteros e cisgênero. Todas as vezes que alguém muda essa situação imaginada, desejada e entendida como única, nós estamos numa luta de poder, porque essa pessoa pode ter o seu corpo agredido, violado, vilipendiado, seus direitos não mais garantidos, sem poder circular com muita liberalidade. Inclusive, o Brasil, além de números horrorosos de Covid atualmente, exibe também os maiores números de crimes contra a população transgênero. Então, eu diria para você, especialmente, Leonor e Renata, que agora entra aí, nós estamos falando não de morte aos homens, nós estamos falando de igualdade entre homens e mulheres. Não estamos falando de apologia à vida LGBT, mas entender que existem outras formas de estar no mundo. Nós estamos falando que existe mais de uma forma de ser família, para além da família tradicional. A Elisabeth Roudinesco, que é uma historiadora e uma psicanalista francesa, ela tem uma frase que diz: a família morreu, viva as famílias. Então, o que a gente está querendo dizer é que nós estamos tentando trazer uma igualdade de oportunidades, que se chama equidade de gênero, para todo tipo de pessoa, branca, preta, mulher, homem, cisgênero, transgênero, homoafetiva ou heteroafetiva. Né? Esta é o monte. Não é morto ninguém, não é acabar com as famílias, não é acabar com o casamento, e não é fazer apologia à vida LGBTQ. É fazer apologia a que a gente viveu no início, nos primórdios da humanidade. Nós tínhamos 4 espécies humanas no mundo. Né? Por que o Homo sapiens ele conseguiu sobrepujar os neandertais, que eram muito mais fortes? Né? Porque ele desenvolveu uma coisa chamada afabilidade, que é a capacidade de sermos afáveis, amigáveis, fazermos laços sociais efetivos. E é isso que eu acho que esse programa tem que trazer, a necessidade urgente de se acabar com esse ódio à diversidade sexual. E a gente sabe que o ódio é uma força muito mais agregadora que o amor. O amor é muito mais entre pessoas, entre 2, 3 pessoas em um grupinho, e o ódio, às vezes, ele transcende e passa a ser o sentimento nocivo maior de uma nação. Então, o objetivo é entender que essa diversidade ela precisa simplesmente ser aceita, acolhida, apenas isso. Que a gente, homem, mulher, cisgênero, transgênero, homo e hétero, somos pessoas com direito de se colocar no mundo de uma maneira a ser respeitada, os desejos e a forma de ser e de se apresentar no mundo. Simples assim. Tá certo, Cristina, muito obrigada pela sua contribuição. A gente tem tanta coisa para te perguntar, Cristina. Mas agora eu queria fazer uma pergunta, né, uma indagação para Ana. Voltei. Ana, baseado em tudo isso que a Cristina nos falou, você acha que nós estamos evoluindo? Ou seja, eu gostaria do seu depoimento, porque eu imagino que a busca pela sua identidade deve ter sido um caminho complexo, que é para o jovem, né? Você é uma moça jovem, mas que já conseguiu se posicionar na sua identidade, né? Porque existe diferença entre identidade de gênero, orientação sexual, enfim, tem várias coisas, mas eu gostaria que você falasse sobre o que você evoluiu na sua autoconsciência, como você mesmo colocou, e como foi esse processo para você. Então, eu acredito que, quanto sociedade, já, né, a gente pensando a nível macro, nós evoluímos. E quando vier o depoimento do Jordan, vocês vão ver uma diferença aí de tempos, né? Eu acredito muito que a humanidade está sempre evoluindo. Essa é a melhor época para se viver historicamente, tá? E a gente tem muito uma coisa que a gente trabalha, né? Quando a gente olha para a terapia, eu também sou terapeuta holística, de a gente ver que é da constelação sistêmica esse conceito, que quem está atrás tem mais direito, quem veio antes, porque eles carregam fardos muito maiores. E quem vem depois tem mais oportunidade na vida. Então a gente tem que olhar mais para as nossas obrigações com as futuras gerações. Exemplo, a gente não tinha direito ao casamento
homoafetivo. E hoje, se eu quiser casar, eu posso. Vocês, tipo, parece uma coisa boba, mas quando você olha efetivamente para isso, você, a sua esposa, né, o seu marido, tá hospitalizado e você não poder, você não ter voz ativa de dar licença para nada. E as pessoas terem que consultar os pais, sendo que vocês estão casados, né, na prática, mas não na teoria, no papel. Então, a gente evoluiu, né, quanto sociedade. E na minha trajetória, né, eu digo muito que a sexualidade, né, para todos nós, é uma coisa completamente fluida. Então você vai ver muitos casos, por exemplo, de gente que descobre, né, se descobre tardiamente, vamos dizer assim. Se descobre aos 40, sei lá, amando alguém do mesmo sexo, saca? Então, é uma parada muito individual e muito plural. E eu acho que a gente tem que abrir muito o leque. Eu, por exemplo, já vivi muitas coisas dentro de vivências sexuais, né? Por eu me relacionar com diversos corpos, foi uma descoberta para mim. O meu primeiro amor foi uma mulher, foi uma garota, né? Eu tinha uns 8 anos. E foi aquela apaixonite, né, inicial, porque, né, eu era uma criança, mas eu pensava que eu só gostava de mulher, porque até aí, então, era só a experiência que eu tinha tido. E na minha cabeça, por eu não ter exemplo, aquilo tava errado. Então, tipo, e depois eu me descobri me apaixonando por um homem. Então, tipo, acho que é uma coisa fluida e que a gente vai se descobrindo ao longo da vida. E é muito importante a gente, tipo, se permitir viver isso. Então, Ana, maravilhoso a gente ouvir das pessoas, da vivência de cada um, porque fica muito mais claro e muito mais forte para quem está escutando, né? Uma coisa é você ler em livros, até depoimentos, outra coisa é você ouvir a pessoa falando com a emoção da sua vida, daquilo que ela passou, daquilo que ela teve que descobrir, daquilo que ela teve que encarar, né? Então, eu queria agora chamar o Jordan para a gente ouvir o que ele tem a nos dizer. Oi, Jordan, tudo bem? Fala, Leonor, tudo? Vamos lá. Tudo bem, vamos lá, vamos falar. A gente sabe que gênero é uma questão de papel social. Sim. Como a Cristina falou com tanta propriedade, é um jogo de poder, né? Como foi no passado, você falava muito da inutilidade de respeito, a inutilidade como foco de respeito da figura da mulher, né? Mulheres e crianças eram focos de dominação do homem alfa, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente começa a evoluir historicamente, a gente vê que se é um papel social, ele pode ser construído ou desconstruído. Exatamente. E nós estamos, como a Ana falou, num momento de maior liberdade, a gente sabe que ele está sendo desconstruído, né? Quanto mais jovens são as pessoas com quem você conversa, menos isso incomoda elas de qualquer tipo de maneira, né? As pessoas estão cada vez vendo que são pessoas e o que importa são as pessoas, né? E que a questão do gênero é uma coisa que as ciências biológicas definem, mas as ciências sociais dão um outro olhar, né? Então, a gente queria ouvir você, Jordan, de tudo isso que a gente já falou até agora. Eu acho que você tem um depoimento muito forte para partilhar com a gente, e seria muito interessante se você pudesse dar uma panorâmica da tua trajetória até hoje. Eu sei que você vai ter que fazer um resumozinho, né? Porque ela é longa, né? Porque você falou que tem 54 anos, então ela é longa, né? Mas não tão longa quanto a minha, mas ela é longa. Ela é longa e se divide em 2 partes, né? 2 partes. Mas que você pegasse os pontos que você acha que são pontos mais fortes e mais realmente de poder, para você mostrar para todos nós como é a trajetória de alguém que decide que vai se assumir do jeito que ela é, que para de se auto-sabotar, para de se auto-esconder e realmente olha para ela e diz assim, esse sou eu. Perfeito. Bom, eu quero começar dizendo assim, eu sou uma síntese do que foi dito até agora, posso me considerar dessa forma, porque a doutora Cristina Werner fala da questão do gênero, da questão dos homens, da questão da equidade, né? E eu vejo, não estou falando por todos, isso é muito importante dizer, eu estou falando por mim, pela minha vivência, né? Eu vejo que o meu papel enquanto um homem trans é justamente procurar esse equilíbrio, né? E é uma desconstrução e uma construção ao mesmo tempo.
porque a masculinidade tóxica, esse machismo que a gente vê, esse patriarcado que foi naturalizado, então o papel do homem trans, o meu papel, é justamente mostrar que existe um outro caminho, que eu não sou um homem trans para reproduzir este modelo ou para produzi-lo. Sobre o que a Ana falou, eu vejo exatamente a nossa trajetória como se fosse uma corrida de bastão, né? Nós, mais velhos, há mais tempo aqui nesse planeta, cumprimos o nosso papel, assim como aqueles que vieram antes de mim, e a gente vai passando o bastão. Realmente, hoje a gente vive o melhor momento, mas ainda temos muito para construir. Então, a gente veio desse passado, vem construindo esse presente e já passando o bastão para a geração da Ana, que vai construir daqui por diante, né? A gente vai continuar caminhando junto, mas vai passando o bastão. Tivemos grandes avanços? Tivemos, mas ainda temos muito para lutar. Eu posso dizer isso porque ainda hoje acontecem alguns retrocessos. Quem não sabe, né, vai sabendo, está sabendo agora, que a vida de uma pessoa trans ainda é no limiar de 35 anos. Então, eu, com 54, já sou um ponto fora da curva, né? Eu já ultrapassei esse período aí dos 35 anos. O Brasil ainda é o país que mais assassina pessoas transexuais no mundo, principalmente as travestis e as mulheres trans, principalmente se forem negras. Em contrapartida, e aí é um tremendo contrassenso, também é o país que mais consome pornografia trans. Então, a gente precisa pensar muito nesses dois polos. Da minha vida, que não foi fácil, né, eu costumo dizer que eu venho de uma família classe média alta, ou seja, eu nasci num berço dourado, dormi pouco tempo nele, passei pela expulsão de casa, né, com 12, 13 anos, vivi em situação de rua, eu passei pelo que as pessoas dizem que é evasão escolar. No meu ponto de vista, não é uma evasão escolar, é uma expulsão também, porque quando você não se sente confortável, acolhido num lugar onde você está sendo ali ensinado, você não está evadindo, você está sendo expulso. Passei por 2 manicômios, um deles muito famoso no Brasil, hoje não existe mais, foi conhecido como um depósito de gente. Passei por uma internação também numa unidade para menores infratores, sem ter nunca cometido infração nenhuma, tá, gente? Nas décadas de 70 e 80, ser diferente era motivo para ser colocado nesses lugares. Isso era validado pelas nossas leis, era assim que a sociedade enxergava ser o correto, e bastava ser homossexual, que era assim como era visto, para ser colocado num lugar desse. Os seus diferentes eram colocados lá. Qualquer pessoa diferente. Uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com necessidades especiais, qualquer pessoa era colocada lá. Esse era o modelo familiar que nós tínhamos. E aí foi fácil passar por tudo isso? Claro que não. Até chegar aos 16 anos, ter sofrido o que hoje a gente conhece como estupro corretivo, é importante dizer, não é coletivo, é corretivo. É aquele em que aquela pessoa mal intencionada, aquela pessoa criminosa ou doente, comete achando que aquele ato de violência vai mudar a forma de uma outra pessoa ser. Foi por isso que eu passei e ouvi a frase que você precisa conhecer um homem de verdade, eu vou te ensinar a ser uma mulher de verdade. Nesse ponto, você que não está entendendo muito bem, é bom dizer, eu sou um homem transgênero, que é exatamente como a doutora Cristina disse no início. Aquela pessoa que, ao nascer, olharam, viram os órgãos genitais e disseram, é uma menininha, vamos vestir um vestidinho rosa nela. E ao longo da vida, eu não me reconhecia dessa forma, não me reconheço dessa forma, e passei a usar azul, e os genitais é o que menos importavam, porque eles não me representam 100%, eles são apenas uma parte de mim. Essa trajetória toda, e toda essa violência psicológica, física, sexual, aos 16 anos resultou, após essa violência, numa gestação, que eu só fui descobrir com 21 semanas, o que representam 5 meses. Decidi por não abortar, por outras questões, e questões bastante pessoais, deixando bem claro que eu acho que quem decide o que faz com o próprio corpo é o dono e a dona do corpo. Hoje eu sou avô de um menino de 3 anos, pai de um rapaz de 36 anos. Nem sempre foi assim. Eu, há mais ou menos 15 anos, comecei a enveredar pelo caminho do autoconhecimento, desenvolvimento humano, constelação sistêmica, e isso foi me ajudando muito, né? Porque tudo está aqui, antes de estar em qualquer lugar. E aí eu fui conhecendo um pouco mais de mim, até chegar aos 48 anos, conhecer o que era transexualidade,
através de um cara que eu tenho como um tremendo paizão, que não está mais fisicamente aqui conosco, que é o João W. Neri. Foi o primeiro homem trans operado no Brasil, e aí eu me reconheci nele e na história dele. Então, hoje, com 53 anos, a minha transição do feminino para o masculino tem apenas 5 anos. E por isso que eu seja um ferrenho defensor, eu costumo dizer que eu sou um homem transfeminista, né? Porque até os 48 anos eu senti na pele o que o machismo, o que o patriarcado, o que uma sociedade heterocisnormativa provoca na vida de uma pessoa até que ela se reconheça, ou até que ela se liberte, até que ela tenha forças para ser simplesmente quem ela é. E aí bancar toda essa história também, né? Porque as pessoas perguntam para mim, Jordan, você acha que o preconceito diminuiu? Não. O preconceito, infelizmente, ele continua aí. Como bem lembrou a doutora Cristina, uma onda de amor demora muito mais tempo para se tornar um tsunami do que uma onda de ódio. A diferença é que nós sabemos, eu sei, de hoje, de onde eu falo. Então, hoje eu consigo combater o preconceito, eu consigo levar informação, eu consigo fazer pelas pessoas, que eu acho que a informação e o conhecimento é que vai fazer com que a gente transforme essa onda de ódio em amor. Fala, Renata. É verdade, o conhecimento é muito importante para que as pessoas tenham a compreensão e o entendimento até chegar à empatia, né, pelo próximo. Então, eu queria fazer uma pergunta agora para a Cristina. Muito obrigada pelo seu depoimento, Jorge. Cristina, a gente sabe que o modelo patriarcal é muito forte, mas ele vem sofrendo, vamos dizer assim, rupturas, né? E as mulheres conseguiram aquilo que a gente usa essa palavra empoderamento, né? O arquétipo feminino, foram construídas várias figuras, e principalmente na área artística, de mulheres empoderadas, né? Porque o masculino sempre chegou de uma forma muito forte. Mas nós estamos também construindo os arquétipos de gêneros diferentes, né? Dentro da classe artística, que é uma classe de muita expressão. Como é que você vê esse movimento? Ele ajuda, ele legitima as nossas identidades? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ok. Antes de responder, eu queria dizer da minha alegria de ver aqui no chat várias amigas de vários lugares diferentes, algumas amigas da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana aqui do Brasil, a SBRASH, que eu tenho a alegria de ser a delegada estadual do Rio de Janeiro, algumas ex-alunas e alunas, amigas da ATF, Associação de Terapia de Casal e Família do Estado do Rio de Janeiro também, que eu fui a presidente em 2008, dizer que a gente não vive sem a parceria, a gente não vive sem estar congregando, né? Nós somos seres gregários. E dentro dessa forma de congregar, a mídia, né, a classe artística, ela está sempre presente na nossa vida. E ai de nós se não tivesse a arte nessa pandemia. Eu acho que eu, particularmente, não enlouqueci, porque eu fiz vários cursos de arte, né, sobre pintura e escultura ao longo desse tempo. Obrigado, professor Chanon, que tanto me ajuda a entender um pouco mais os quadros, decupar as imagens, né? E eu acho que os artistas, eles são ponta de lança, né? Eles que conseguem ter a liberdade de trazer novas formas de estar no mundo, né? A arte tem essa prerrogativa, né? Ela está sempre à frente do tempo. A gente está sempre chegando um pouco atrasada, né? Então, eu acho que quando a gente consegue mostrar nas televisões, nas novelas, nos filmes, né? Isso, inclusive, nos ajuda no consultório. Tem algumas sexólogas que estão me ouvindo, né? A gente chama isso, inclusive, de biblioterapia. A terapia através da indicação de livros e filmes, né? Através de novelas. Recentemente, teve uma novela que foi reprisada aqui no Brasil, né, que mostrava o momento de uma transformação de uma menina, que nasceu menina, para um homem trans, né? Então, eu diria que a gente precisa, sim, dessa renovação. Eu nem vou dizer dos arquétipos, porque os arquétipos eles nos acompanham desde que a gente nasceu. Na verdade, a gente consegue buscar na mitologia pessoas que representam essa duplicidade, essa multiplicidade, né, de estar no mundo, né? Mas, sem dúvida, nós não podemos prescindir da arte. Só que hoje nós também não podemos prescindir da terapia,
porque é o momento da elaboração de traumas. Esses 2 depoimentos fantásticos, amorosos e ao mesmo tempo tão sofridos, de Ana e Jordan, e por isso é importante termos uma representante da variedade da orientação sexual, que é por quem eu me interesso, me oriento. Não devemos dizer opção sexual, porque ninguém opta. Não é uma escolha, você vai fazendo uma construção social afetiva ao longo da sua vida. E também a orientação sexual pode ser fluida. Eu posso, em algum momento, me ver como heterossexual, alguém que gosta de alguém do gênero oposto, mas eu posso, em algum momento, transitar e me sentir atraída por um outro gênero, viver um momento homoafetivo, que é ter relações com alguém afetivas, sociais e sexuais com alguém de um gênero igual. Por isso eu prefiro a palavra homoafetivo, heteroafetivo, biafetivo, porque essas posições de estar no mundo, elas não se resumem à cópula sexual. É um estilo de vida, é um estilo de programa, de estar junto com a galera. Então, isso representa um universo muito grande, né? Então, as pessoas podem ser heteroafetivas, homoafetivas, biafetivas, quando elas conseguem transitar nessa binaridade do gênero, masculino e feminino, que são como fosse 2 caixinhas, que vem toda uma descrição de como deve ser uma mulher e como deve ser um homem. Mas nós também temos as pessoas que a gente chama de pansexuais, e é importante dizer que não é referência ao deus Pan, que era o deus da floresta, que é o deus dos animais e das plantinhas lá dos gregos. Não, o Pan, ele é um sufixo que significa todo, né? Quando a gente fala em sociedade pan-americana, é América inteira, né? Então, assim, o pansexual é aquele que ele lida com pessoas, seja de que orientação sexual for. E a gente ainda tem os assexuais, não devemos dizer assexuado, porque ninguém é assexuado, o ser humano é sexuado. Nós nascemos sempre de 2 gametas de pessoas diferentes, né? Diferentemente das amebas, que são assexuadas, que uma ameba dá origem a outra exatamente igualzinho a ela, né? Nós não nascemos, sempre seremos uma diversidade, daí a nossa beleza, cada um de nós é único em tudo que viveu, na história que construiu, né? E então os assexuais são aqueles que eles não têm um desejo sexual específico voltado para ninguém. Eles simplesmente estão bem com essa condição de não desejar. Nós, na sexualidade, dizemos que quando alguém não deseja e sofre com isso, ele tem um problema de disfunção de desejo. Mas quando a pessoa não sofre, ela está muito bem, obrigado. É uma orientação ética possível. Dentro dos assexuais, nós ainda temos os demissexuais, que são aqueles que, às vezes, se sentem, por amar alguém, por estar envolvido afetivamente, até permitem, até aceitam uma relação sexual, mas não como escolha primária. Então, como a gente está vendo, é uma diversidade muito grande e que a arte, muitas vezes, mostra para a gente, né? E que, terminando para passar aqui para a Leonor, eu diria que além da arte, das artes cênicas, plásticas, fantásticas, além da terapia, que trata os nossos traumas, dessa sociedade tão cruel, né, com a mulher e com a diversidade de gênero, nós precisamos das leis, porque é o nosso recurso final. Daí a Lei Maria da Penha, daí a lei que pune agora o stalking no Brasil, tantas leis que tentam cuidar do corpo alheio, do corpo do outro, que a gente ainda tem dificuldade de aceitar quando não é um corpo igual ao meu, quando não é um corpo igual àquele que eu acredito que deva ser. Eu acho importante trazer a questão da lei, porque nós temos uma mania péssima de legislar sobre a vida alheia. Cada um, como diz o Lacan, sabe da verdade que é possível para si, da verdade que é capaz de assumir, né? E a gente tem que ter a humildade, ter a empatia, que é se conseguir se colocar no lugar do outro, e a gente tem que ter compaixão, que é uma virtude que significa noção da dor do outro. Quando a gente ouve relato de Ana e de Jordan, a gente imagina quanta dor, quanto sofrimento, ao mesmo tempo, quanta vitória, quanto sucesso. Porque se estão aqui, é como eu tenho, às vezes, pacientes que relatam situações traumáticas, eu costumo levantar do tempo que eu podia atender, hoje só estou atendendo no virtual. Quando atendia no presencial, eu costumava me levantar, abraçava meu paciente, abraçava minha paciente e disse: você é uma vitoriosa, você é um vitorioso, porque você chegou até aqui para contar o que aconteceu. Então, são histórias de vitória, mas nós estamos pontuados e cheios de vitórias que não chegaram a cabo, ao contrário, que feneceram, vidas que morreram, e é por isso que a gente está aqui hoje, falando disso,
que a gente possa sair desse programa um pouquinho diferente do que entrou. Cristina, antes de eu passar para a Ana, se você me permite, a gente vem conversando, você colocou pontos fundamentais aí agora, né? Que se você conseguisse colocar num funil, eu acho que a gente acaba caindo na questão do respeito, né? Se a gente não respeitar o diferente de nós, você vai respeitar só os iguais. Então, você restringe a tua área de respeitabilidade em um mundo muito pequenininho, né? Para isso, você precisa começar a se autorrespeitar. A Ana falou da questão da autodescoberta, da autossabotagem, do autoconhecimento, né? Então, talvez seja o caminho de uma bandeira que se possa, se é que se pode chamar assim, de que todo mundo que consegue pelo menos vencer um pouco desses obstáculos comece a partilhar numa gama maior de pessoas, para que a gente possa começar a tomar consciência de que diversidade é muito mais beleza e riqueza do que todo mundo igual. Quanto mais misturado, melhor. Com certeza. E que dentro de cada corpo, com a feição que ele tiver, existe um cérebro que pensa que não tem sexo nenhum. E um coração que sente. E um coração que sente, uma ligação direta, né? Cérebro e coração e alma, né? Vamos botar até um terceiro fator aí. Então, Cristina, eu acho que os depoimentos dele e a tua expertise, né, o teu conhecimento em cima disso, a tua vivência em cima disso, eu acho que, de alguma maneira, algumas luzinhas estão se acendendo de forma mais clara, porque não é uma conversa de esquina. Sim. É alguma coisa de um profissional qualificado, gabaritado, respeitado e reconhecido, e duas pessoas que viveram a história. Eu acho interessante, eu gosto de lembrar a frase sempre do Nelson Rodrigues, né, grande dramaturgo brasileiro, que ele dizia que toda unanimidade é burra. Né? A gente precisa do oposto, né, para usar o pensamento hegleriano da tese, da antitese, que é a antítese, para a gente formar uma nova síntese. Uma nova síntese sempre se enriquece da diversidade, né? E eu acho que é isso que os depoimentos trazem. Então, por isso eu gosto muito também de resgatar a ideia do lugar de fala, né? Que é um conceito que começou a se desenvolver com uma professora feminista na Índia, onde lançou um artigo Pódio Subalterno Popular, e a Alcoff, que é uma feminista panamenha, também falando sobre isso, né? O que é o lugar de fala? A gente, sempre que puder, a gente tem que abrir espaço para quem vive sobre o que está se falando, né? No caso aqui, nós temos um homem trans e uma mulher que assume a sua orientação sexual diferente, diversa daquela esperada pela família. Eu estou aqui no lugar como terapeuta com meus 36 anos de escuta no consultório. E o que eu posso dizer é que na capilaridade, a dor de ser diferente, especialmente na família, que eu quero fazer um alerta para pais e mães, que eu ainda atendo no meu consultório, que vem com aquela máxima, aquele pensamento miraculoso de que a doutora vai dar jeito para minha filha não ser lésbica, para o meu filho não ser gay. Eu sempre pergunto, o seu filho está feliz? A sua filha está feliz? Você já partiu do princípio que pode ser que a felicidade de seu filho e filha esteja em ser como está se mostrando para você? Então, eu acho que, em primeiro lugar, que a gente tem que pensar, nós estamos falando da sociedade em geral, mas eu queria, como terapeuta de casal e família, trazer um foco para a família, porque é onde o primeiro lugar que essas pessoas apresentar, né, uma aceitação. Porque, primeiro, todos nós somos um pouco homofóbicos internamente. A gente chama isso de homofobia ou homotransfobia internalizada. Nós temos uma dificuldade, como todos nós somos um pouco racistas também, ou muito até, né? A Quilomba que fala, não adianta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista também. Então, nós temos muitos preconceitos internos que nós temos que enfrentar. Mas eu diria, especialmente para os pais e mães que me ouvem, acolha o seu filho, a sua filha, do jeito que é possível, porque, acima de tudo, independente da orientação e da identidade de gênero, eu já expliquei o que é orientação, identidade de gênero é como eu me vejo, é como se fosse um espelho, né, que eu me olho e me sinto. Às vezes eu não me sinto em conformidade com o sexo que me foi designado baseado na minha genitália. Então, eu quero transitar
Daí eu posso transitar de um polo para outro, dentro da binaridade, né? Uma mulher que nasceu mulher e se vê como um homem, transita, o trans é atravessar, e se passa a se tornar um homem trans, ou um homem que nasceu designado como homem, uma pessoa que nasceu designado como homem, não se sente contemplado com essa designação ao nascer, migra para o outro polo. Nós estamos falando, então, de identidades de gêneros binárias, pessoas que invertem o polo e se sentem bem, mas existem identidades transgêneros não binárias, são aquelas que não se identificam especificamente com o polo, transitam nesse gênero fluido ou até são agêneros, elas transpassam, são os queers. Então, a gente tem que entender que nessa caixinha do masculino e feminino, eu posso cruzar e me sentir bem, mas eu posso, nem com essa mudança, me sentir tão bem assim. E então, a gente precisa entender que essa não conformidade de gênero, esse não a binaridade, também existe. Então, nós estamos cada vez aumentando mais esse guarda-chuva. Não é mais uma sombrinha, é um guarda-sol. É imenso. Quase uma tenda. Renata? Eu queria fazer, então, uma pergunta para o Jordan e para a Ana, porque é uma pergunta que eu acho que serve para os dois. Eu imagino que todo o processo deve ter sido muito complexo, né? Desde o momento que você tem que se reconhecer, né? E ser reconhecido pelo outro. O Jordan, ele tem 2 livros, né? O título de um dos livros do Jordan me chamou muita atenção. Nós não nascemos para ser um nada, né? Missão vencer. E também Eu Trans, a Alça da Bolsa. Eu acho que você tem mais livro, né? Foi um momento que vocês, porque imagino que você teve que trabalhar isso até internamente para você escrever um livro, compartilhar essa experiência. Qual foi o momento de vocês que vocês falaram, não dá para continuar assim, sabe? Que vocês tomaram a rédea da vida e falaram, o outro não me domina mais. Eu sou responsável pela minha vida. Então, eu queria esse momento especial de ter o Jordan e da Ana. Eu sei que deve ter tido muitos, mas deve ter aquela virada de chave libertadora. Eu quero ser quem eu sou. Por favor, deem o seu depoimento. Pode começar você, Jordan, depois vai a Ana. Bom, a minha virada de chave, foi até interessante você falar isso, porque quando eu escrevi o primeiro livro, e a doutora Cristina falou anteriormente de família, eu, dentro do meu trabalho, um colega virou para mim, ele entrou na minha sala chorando, me abraçou, e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, para me agradecer pelo livro, e disse assim, a partir de hoje eu tenho coragem, e te agradeço pela tua coragem. E eu fiquei assim, mas por quê? Não, porque eu sempre me senti muito humilhado. Eu trabalho dentro de um setor de segurança pública, então é muito militarizado. E ele dizia, eu andava aqui dentro de cabeça baixa quando um comandante me olhava, e a partir desse momento eu vou passar a andar de cabeça erguida. Teve um outro momento que um colega disse para mim, cara, a minha filha de 17 anos chegou para mim e disse que está apaixonada por uma menina, e eu não sei o que eu faço. Eu li o teu livro e comecei a entender um pouquinho mais. E aí ele começou a chorar. E aí eu perguntei para ele, vem cá, você está chorando porque você está se sentindo envergonhado, culpado, porque você está preocupado com ela? E aí ele começou a pensar nisso, meses depois ele falou assim, olha, eu consegui me tornar amigo da minha filha, sabe? E esses momentos, eles só foram possíveis quando o meu primeiro colega de trabalho disse que tinha sido um ato de coragem. Eu falei, não, cara, não foi um ato de coragem, foi o ápice do saco cheio, sendo bem claro, porque eu já tinha vindo de situações de violência, como eu já relatei, e nesse momento da minha vida, com 47 para 48 anos, eu estava saindo de uma depressão, eu estava saindo de 9 tipos de remédio por dia, eu estava saindo de 2 anos de afastamento do serviço, eu estava saindo de quase 3 meses sem conseguir andar, a ponto de ter que tomar banho sentadinho num banquinho plástico, porque as minhas pernas paralisaram. E um médico, que foi uma grande salvação na minha vida, um reumatologista, ele olhou para mim e falou assim, olha, você tem fibromialgia, isso é de fundo emocional, e a gente precisa descobrir por quê. E a gente começou a investigar, até que uma companheira na época falou assim, olha, você tem tudo para ser feliz, a gente precisa entender o que está acontecendo com você. A sensação que eu tinha era do não lugar, porque eu não me via.
uma mulher lésbica como a maioria, como os grupinhos que eu conhecia. Eu também não me via como um homem cisgênero e eu não conhecia nada sobre transexualidade. Então eu fiquei ali num não lugar. E a partir do momento que eu conheci o João, foi aonde eu me enxerguei nele, eu me vi na história dele, como eu relatei anteriormente. Esse foi o primeiro clique para começar a entender quem eu era. Dali eu comecei a fazer exatamente o caminho do autoconhecimento, que, como bem lembrou a Leonora, é tudo, porque você faz uma viagem interna, você vai buscar lá dentro de você, e olha que não é fácil, tem coisas que a gente se assusta quando a gente faz essa viagem, para entender quem é você, os teus medos, os teus desejos, os teus sonhos, as coisas mais loucas acontecem. E aí eu fui lá nesse fundo, fiz uma constelação sistêmica que foi incrível, e aí vim voltando, e decidi lançar o primeiro livro. Porque o primeiro livro ele conta uma história das minhas origens, que até então eu nem sabia, até 2013, 2014, que é quando eu me reconheço como uma pessoa trans. Né? E aí eu venho relatando as questões familiares, a questão de sofrimento, de violência, essa coisa toda. Então ele encerra um ciclo ali. Já o segundo livro, ele fala desse momento de 2014 até agora, que aí já é uma outra mudança, que é uma questão de o que eu fiz para chegar até aqui, como é que eu me libertei desse peso todo. E a transição, para quem estiver ouvindo, para quem estiver passando uma situação assim, para quem estiver se reconhecendo dessa forma, ela não está no hormônio, ela não está na barba, ela não está na cirurgia, ela não está em nada disso. Isso são possibilidades que nós temos para usar, para ficar naquela imagem que a gente quer, que a gente se vê. E é uma coisa muito importante, ela não está nisso. Você pode não fazer absolutamente nada, basta que você se reconheça como tal, e é isso que vale. Sabe, é você, eu no meu caso, quando as pessoas falam assim, Jordan, mas você quando faz uma transição, é para ficar igual um homem cis? Não, não é para ficar igual um homem cis. É para ficar igual por fora aquele que eu vejo por dentro. Hoje, quando eu me olho no espelho, e eu costumo sempre dizer isso, não só no espelho daqui de casa, não, no espelho do mundo. Eu me reconheço. Eu sei o lugar que eu ocupo. E também sei a responsabilidade desse lugar que eu ocupo. Então, acho que o momento do clique foi esse. Foi o momento em que eu já tinha, inclusive, tentado suicídio. Eu tenho uma gratidão enorme, e posso falar isso, eu gosto muito de lembrar que foi o CVV, Centro de Valorização da Vida, que me salvou dessa situação. Sabe? Escrever, como também lembrou a doutora Cristina, é arte, e a arte me salvou. Botar para fora me salvou. E eu estava olhando aqui no chat, não posso esquecer de agradecer ao pessoal da Proverbo, que é a editora que está lançando agora esse segundo livro, que é daqui de Maricá, e que são pessoas incríveis. E aí tem aquela coisa que ninguém entende, né? É uma editora onde os donos, o meu editor, são todos evangélicos. E aí faz valer a questão da informação e do conhecimento. Eu tenho certeza que ele deve estar assistindo aí. É isso. Ó, Márcia Fernandes, eu estava falando agora. Márcia é uma das editoras e eu tenho um carinho enorme por eles, porque é isso, é a gente sentar e a gente conversar, é fazer com que as pessoas percebam que diversidade, né? Nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. E uma frase que eu gosto muito, figurinha repetida não completa o álbum da humanidade. É por isso que eu sou de um jeito, a Ana é de outro, a Renata é de outro, senão ia ficar tudo muito chato. E isso existe em tudo, né? Na natureza. A natureza é plural. Agora, Ana, por favor, fala você o seu depoimento, Ana. Você ainda lembra da pergunta, né? Estamos falando tanto, é tanta coisa para dizer. Tem que ligar o áudio. Abre o áudio. Abre o áudio, gente. Pronto. Valeu. Você é a palavra, Ana. Vamos lá, Jordan, cara, tipo, já tá aqui lacrimejando, acho que minha voz já tá embargando, mas vamos lá. Cara, eu vejo, assim, já tá embargando, saca? Eu vejo três viradas, assim, de chave pra mim, cara. A primeira, eu acho que a primeira mesmo foi quando eu olhei e parei de negar o que eu tava sentindo, né? Eu ainda era criança e foi o momento em que eu falei, poxa, realmente eu tô gostando de uma menina. E foi, tipo, eu fiquei muito tempo, tipo, eu fiquei anos, porque era uma menina que eu estudava na escola, e eu conhecia ela há anos, e eu gostava dela há anos, e levou anos pra eu admitir pra mim
que eu realmente gostava dela. E nisso, eu ficava tipo de cupido, porque ela era tipo a menina mais popular da turma. E todos os meninos gostavam dela. E eu ficava tipo de cupido, arranjando meio que armando tipo encontro dela com os outros meninos, porque eu pensava que se ela estivesse com alguém, eu ia parar de me sentir atraída por ela. Porque aí ela ia estar com alguém, então ela ia estar namorando, e aí eu ia parar de olhar para ela. Então acho que a primeira virada-chave foi quando eu finalmente admiti para mim que eu sentia isso. Por mais que eu não aceitasse falar pro mundo. A segunda virada de chave para mim foi quando eu efetivamente, tipo, porque eu gostei de muitas meninas ao longo da minha vida, né? Me apaixonei e tal. Sim, me senti atraída por várias amigas e tal. Mas efetivamente foi a primeira vez que eu falei e fui correspondida. Que foi a minha primeira namorada. E foi o meu primeiro beijo. E foi tipo, meu Deus, que legal! Estou realizando o que eu desejo fazer há anos. E isso foi, tipo, um processo de aceitação para mim muito grande, de meses que eu fiquei com ela, escondido. E aí, primeiro eu saí do armário pros meus amigos. E, tipo, a galera da minha geração, ela é segmentada, né? Tem uma galera muito desconstruída, muito, tipo, foda-se. E tem uma galera muito conservadora. E é muito bizarro, porque isso é uma galera da mesma idade. Você pega uma pessoa de 20 anos e outra pessoa de 20 anos e tem cabeças completamente diferentes. E os meus amigos eu tive muita sorte, porque, tipo, eu não sofri homofobia na escola, saca? Quando eu saí do armário, foi todo mundo muito de boas com a gente. Tipo, a gente era um casal querido na escola, saca? E só que aí teve todo o conflito de contar em casa. E quando eu contei em casa, não foi legal. Eu sei que, assim, foi um caso muito leve pra mim, porque eu não sofri agressão física, eu não fui expulsa, e eu sei que isso tudo aconteceu com o Jordan, então, tipo, eu tive muita sorte, o que não faz ter doído menos, né? A dor de cada um a gente tem que respeitar. E foi bem ruim, porque eu me afastei da minha mãe, eu sempre sofri meio que, tipo, uma rejeição nesse sentido, com a forma como eu expresso. E depois que eu saí do armário, doeu muito. Respira. Doeu muito, depois que eu saí do armário. Foi todo um processo de anos, sabe? De anos. Pra eu voltar a ter um relacionamento mais próximo da minha mãe, pra eu começar a receber as ofensas indiretas e veladas e não chorar e não sofrer. A minha mãe é um amor de pessoa, só que ela tem as questões dela com isso, até hoje, que são muito mais brandas de como eram antes. Sério, minha mãe é uma pessoa muito foda. Hoje ela tem um comportamento totalmente diferente. Mas é nas pequenas coisas, sabe? Hoje, por exemplo, tipo, a gente vivencia o preconceito na vida. É você tá andando e alguém olhar torto pra você. Tipo, hoje, por exemplo, eu desci na portaria pra jogar o lixo fora. E a vizinha não me deu boa tarde. Eu dei boa tarde pra ela e ela me ignorou. E depois outra vizinha fez a mesma coisa. Então, tá nessas pequenas coisas, sabe? Só que quando vem de alguém que você ama, quando vem de casa, isso dói muito mais. E eu tenho amigos hoje que não vivem a sexualidade deles plenamente porque eles não podem. Porque se eles fizerem isso, porque se eles se revelarem em casa, vai dar muita merda, sabe? Vai dar muita merda. Então, eu tive muita sorte, no que não significa que não deu. E eu acho que a outra chave que eu virei foi quando eu cortei o cabelo. Eu quero ter o cabelo... Eu sempre quis ter o cabelo curto. Só que eu só cortei no primeiro dia do ano passado. Porque eu tinha medo de como a minha mãe ia reagir. E não foi uma reação boa, sabe? Eu fiquei sendo questionada o tempo todo em casa. Porque eu cortei o cabelo, como tinha ficado estranho. E até hoje eu sou questionada por isso e pela forma como eu visto. Então, tipo, é foda.
Mas é como eu me sinto bem e como eu me sinto eu. Então é importante, sabe? Fala, Leonor. Cristina, eu vou pegar um pedacinho da fala da Ana, porque eu já fui abordada por inúmeras pessoas perguntando se eu era homossexual porque eu tinha o cabelo curto. Eu tenho cabelo curto desde que eu me entendo por gente. E eu já fui mais muito abordada por homens e mulheres. Falou assim, posso fazer uma pergunta? Gente próxima. Você se transformou em homossexual? Eu falei, por que você está perguntando isso? Porque você cortou o cabelo. Olha só que situação mais estranha, né? Mas aí, Cristina, enquanto a gente está ouvindo eles falarem, a gente vê muito visivelmente a questão da infelicidade, da tristeza, da dor de ser visto como alguém menor, com alguém distorcido, com alguém fora da casinha, uma série de coisas que a gente fala, né? E a gente sabe, como terapeuta, que a dor da injustiça é quase que vai ser perene, porque você trabalha a injustiça, você entende os motivos de ter sido injustiçado, mas o estrago que isso provoca dentro de você pode nunca ser removido. Você até pode aprender a lidar com aquilo, mas a dor não sai, né? Então, você no teu consultório, você falou que atende pais que descobriram pela primeira vez, você também é terapeuta de casal, quer dizer, isso às vezes pode aparecer como até uma disfunção do casal, porque não aceita aquele filho ou aquela filha que não era o que eles sonhavam, né? Mas, isso que eu vou perguntar para você, uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, todos os espaços que nós tivermos para isso, é que nenhum ser humano, não importa se está nos 56 tipos de gêneros ou nos 31 lá do núcleo de Nova York, né? Mas ninguém tem o direito de achar que o diferente dele é melhor ou pior. E aí vem uma coisa que não tem nada a ver com aquele que faz a escolha, mas com aquele que convive. É o medo que talvez eu também seja. Eu não sei se você percebe isso nos atendimentos que você faz, e se você puder, ao final, dar uma clareza, uma clareada para o público, o que é uma pessoa cis, né? Porque é uma palavra, é um vocabulário muito pouco conhecido. Tá. Por exemplo, a primeira vez que eu fui procurar no dicionário, eu fiz essa pergunta para você, ele vem como cístero hétero. E isso confunde muitas pessoas, porque não há definição no Google para quando não é hétero e quando é. Então, a questão de como é que você trabalha com as famílias, esse momento, que é um momento de transição para a família também, né? E a questão fundamental, que eu acho que é importante você, como mãe, como avó, como tia, como tudo, eu tenho 6 netas, né? Aquilo que eu quero para as pessoas que eu amo é que elas sejam felizes. O caminho delas é delas, né? Então, se você puder nos clarear bastante essa ideia, fica muito bom. Tá. Bom, eu vou começar primeiro pela impactação, né? Porque todas as vezes que a gente ouve histórias que não precisavam ser como foram, né? Isso causa uma impactação. O que é impactação? É tudo aquilo que não me causa pacto, é aquilo que eu não posso compactuar. E aí eu fico pensando quanta dor desnecessária, né? Quanta dor sofrida. Aí eu fiquei pensando o Anne Jordan, né? Da música. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E aí, por isso que eu trouxe a questão da família, porque certos episódios traumáticos, né? Eles poderiam não ter ocorrido, né? Quando a gente se coloca numa situação como a que vocês relataram, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre os ensinamentos do Bodinemic, que fala que a vida inteira nós vamos estar lutando para manter a nossa dignidade sem perder a nossa conexão. E que, às vezes, a gente abre mão da nossa dignidade para não perder a conexão. Mas, às vezes, é o preço tão caro, que eu tenho que abrir mão da minha conexão e ficar com a minha dignidade. Por isso que a gente tem uma evasão, especialmente de lésbicas, de gays e de população transgênero, os travestis, as drag queens, os homens trans, as mulheres trans, o gênero fluido, as pessoas queer, saem de casa, largam mão da conexão, porque não podem mais abrir mão da sua dignidade, que está vilipendiada, que está agredida, né?
E é interessante a gente pensar que os fatos traumáticos na nossa vida, originalmente, eles são apenas traumatogênicos, quer dizer, eles têm a gênese, a possibilidade de se tornarem traumáticos. Mas se eu conseguir lidar com eles de uma maneira adequada, ou mais, se eu conseguir receber um apoio daquela famosa rede de apoio do grupo que está junto, eu posso ressignificar e uma situação traumatogênica não chegar a ser traumática e ficar para mim como um aprendizado do tipo, não é qualquer espaço que eu posso me colocar, porque o ambiente ao redor é extremamente nocivo, né? Porém, acontecem situações onde acontece uma situação traumatogênica e eu não recebo a acolhida necessária ou não a recebo em tempo hábil. E aí isso provavelmente vai me causar um trauma, porque eu vou viver uma situação de estresse pós-traumático, que é aquela situação que eu sinto depois de um trauma, uma situação que eu me senti muito desprotegida. Né? É aquele ego que se faz um split, uma separação, e eu não consigo mais juntar. Mas tem situação pior. São aquelas pessoas que estão diuturnamente sendo agredidas na família, na escola, que é um lugar de grande evasão da população trans. Por isso vão para a rua, que às vezes não tem como sobreviver, não consegue terminar uma escolarização normal, não é? E não tem como sobreviver de outro trabalho. E essas pessoas que estão entrando em choque, em choque e trauma, essas pessoas, muitas vezes, não dão conta de seguir com a sua saúde mental em condições mínimas. Então, a gente tem que parar e pensar que tipo de retorno, né, de contato, de conexão que nós estamos vivendo com as pessoas que nos cercam, especialmente na família e também na escola, né? E aí você contou, Leonor, do seu cabelo, né? Nós, na psicologia, a gente sabe que quando é muito engraçado, isso é um dado empírico, pelo menos na minha clínica desses 36 anos, quando alguém quer mudar alguma coisa na vida, corta o cabelo. Corta o cabelo, pinta o cabelo, raspa o cabelo. Né? O cabelo é nossa feitura, porque, na verdade, bumbum todo mundo tem, né? Perna todo mundo tem, alguns têm seio, outros não têm, mas, assim, a nossa identidade, tanto que está a foto na carteirinha de identidade, no passaporte, na carteira do motor, é a cara da gente, né? Então, quando a gente quer mudar, essa coisa do cabelo tem uma força muito grande. Então, quando cheio de símbolos, o cabelo, quando a Leonor pensa, as pessoas olham o cabelo, mas você é lésbica, e aí a gente vê a pobreza de raciocínio. Primeiro, se é lésbico ou não é, isso não é uma questão, só diz respeito a quem é dono do corpinho, né? Segundo, e se for, o que acontece? Né? É o que eu pergunto para os pais, mas se essa for a rota afetiva e sexual do seu filho ou da sua filha, você vai fazer o quê? Vai mandar a porta fora? E aí, muitas vezes, né, a gente precisa ver que, por exemplo, o nível, inclusive, de suicídio é um outro tema que a gente precisa falar. Muitas vezes o suicídio entre essa é alto, porque, além dessa falta de aceitação, você, às vezes, não tem um aporte para fazer o que a gente chama de grounding, de aterramento. Então, para eu aterrar, eu tenho que me sentir competente, em condições de sobreviver, mas eu tenho que me sentir amado, protegido, querido. Então, muitas vezes, claudica essa forma de estar no mundo por causa de uma besteira, uma coisa física. E a gente tem que entender que nós temos, isso se chama expressão de gênero. Nós temos uma expressão de gênero que pode ser exclusivamente feminina, exclusivamente masculina ou andrógena, mista, diferente. Né? E assim, ok, é como é possível para você. Né? Então, eu acho que esse quando a gente tem aqui os novos olhares, né? É realmente ampliar o olhar. E aí eu me lembro do Saramago, em homenagem aos portugueses e portuguesas que hoje nos assistem, né? O Saramago diz, se podes ver, olha, e se podes olhar, repara. E eu acho que é isso que a gente está tentando trazer aqui, reparar no outro, reparar no vizinho, né? No meu próximo. Quem é meu próximo? Meu próximo está perto de mim. É aquele com quem eu convivo, né? E, às vezes, nós somos extremamente cruéis. E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Por isso eu trouxe a história dos homo sapiens. A afabilidade, a possibilidade de sermos afáveis uns com os outros. É muito mais gostoso. É tão fácil. É muito fácil. Claro. Amor acima de tudo. Ana, Cristina, eu queria só fazer uma pergunta. Você acha que esse movimento de globalização, onde as culturas se misturam, né? A gente fala tanto do poder, o poder é que corrompe as pessoas, né?
na originalidade delas, né? Porque tudo é uma disputa de poder o tempo todo. Você acha que a globalização ela é favorável para esse movimento de entendimento, de desconstrução de tudo aquilo que a gente vem carregando, que é um estigma, na verdade, né? Quando a Leonor fala do cabelo, é o estereótipo, né? E a gente falou sobre a arte, é importante de cada um expressar a sua identidade. Você acha que a globalização é um movimento favorável ou não? Olha, eu acho que a gente tem que pensar de duas maneiras, né? Nós estamos falando todo o tempo de preconceito, estigma e preconceito, né? Esse olhar que já vem com tantos antepassos padrões, não nos permite olhar direito. E aí nós temos que colocar o quê? O famoso óculos do gênero, que é aquele óculos que amplia a nossa visão para a gente poder entender. Quando você fala de globalização, tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que a gente percebe, né, que as pessoas no mundo inteiro enfrentam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades na base, no geral. Porém, a gente está vivendo hoje num momento chamado decolonial. O que é isso? É esse olhar individualizado para cada espaço, porque, assim, ser gay ou ser lésbica na Europa é diferente de ser gay e ser lésbica na África ou na Ásia. Dependendo do país que tem uma orientação de uma religião predominante sobre outra, tem religiões mais abertas, tem religiões mais restritivas. Então, eu acho que a globalização é o que a Catherine McKinnon chama de a categoria mulher. É interessante a gente pensar a mulher como um todo. O Jordan colocou o tempo em que eu vivi como mulher, eu sei o quanto é sofrido, o quanto é oprimido. Porém, eu tenho que ter, hoje que no movimento feminista acontece, que é essa visão decolonial, que é quais são as dificuldades da mulher caribenha? Não são as mesmas das mulheres na Índia. Quais são as dificuldades da mulher brasileira? Não são as mesmas no Japão. A mesma coisa para a população LGBTQI+. Quais são as dificuldades hoje no Brasil? Quais são as dificuldades domésticas? Então, a globalização é bom para a gente perceber assim, estamos todos no mesmo movimento, nós temos, alguns países, você percebe um retrocesso, uma perda de conquistas sociais, né? Outros um avanço. Então, eu acho que é bom no sentido de eu não estou sozinho e o que o outro está fazendo, mas eu tenho que ter, literalmente, um olho no pá da outra mesa, um olho na globalização, mas um olho no onde eu vivo. Porque aqui, no meu resto do chão, que é onde eu enfrento a minha dificuldade. E mesmo no Brasil, como é um país continental, nós temos situações diversas no Nordeste e no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Então, esse olhar da particularidade, da capilaridade local é importante, porque o fator cultural, ele determina muito a nossa aceitação ou não de uma diversidade, seja ela racial, religiosa ou cor de pele, né? Ou a questão do LGBTQI. Então, é bom, mas tem que ter esse olhar particularizado, senão a gente não vai caminhar, vai avançar. Tá certo. Leonor, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho aqui umas cartinhas na manga. Eu agora quero falar com o Jordan. Ana, adorei seu cabelo, tá bem? E o meu? O que você acha do meu? Super também. Jordan, eu quero tocar num ponto que ia tocar mesmo, mas já que você, no teu depoimento, colocou que você passou por esse problema, não é um problema, por uma situação, né? E a Cristina reforçou agora, dizendo que é um ponto importante, né? E quando você leva um outro ao sofrimento, e basicamente porque ele está sendo humilhado porque você não é igual a mim, né? É como se a pessoa tivesse empoderada a dizer, como eu não passo pela situação que você passa, eu sou melhor do que você, porque eu fui mais fiel às normas culturais e sociais, porque eu sigo todos os padrões, porque eu cumpro todas as ordens, mas isso a gente sabe que isso não é verdade e o que uma pessoa expressa não é necessariamente o que ela pensa e o que ela sente, né? Quando você falou que você passou por um período que você chegou a pensar em suicídio, a gente entende que ninguém pensa em suicídio porque está muito feliz, né? Exato. Ninguém vai, eu quero tirar minha vida porque eu estou tão feliz que eu não consigo suportar tanta felicidade. Exatamente. Então, eu sei que é o seu depoimento, talvez outras pessoas que tenham passado pela mesma situação
se colocasse de forma diferente, mas você é a riqueza que a gente tem aqui com a gente hoje. Então, é para você que eu vou perguntar. Como é que você desenharia o sentimento de dor, de humilhação que você sentiu, que te levou a encontrar, talvez, se eu tirar a minha vida, eu acabo com esse problema. Eu deixo de sofrer tanto. Exatamente. O que leva uma pessoa, no meu caso, a pensar no suicídio é porque a dor é insuportável. É você olhar para um lado e para o outro e você se vê sozinho. Como a doutora Cristina disse, você não tem a rede, você não tem o apoio. Eu, no meu caso, eu não tinha a família, né? Tudo isso que eu passei, eu fui levado pela família, eu fui levado pela mão da pessoa que eu conheci como mãe. E aí vocês vão entender depois por que não é bem assim a história, que é muito complicada essa história. É uma família tão disfuncional que eu acho que hoje eu sou o mais certo dela, entendeu? Eu fui entendendo a história da família, o histórico familiar é muito pesado. E eu cheguei no momento em que eu não tinha escola, eu não tinha emprego, eu não tinha amigos, eu não me via num lugar nem de homem nem de mulher. Eu não tinha uma mãe para contar, eu não tinha um pai para contar, eu não tinha nada. E aí, ao mesmo tempo, eu me senti uma aberração, porque era isso que a gente sentia na década de 70 e 80, quando você se descobre a época lésbica, sem conhecer ninguém igual. Né? Aos mais novos, é bom lembrar que eu estou falando de uma época que não tinha internet, não tinha celular, a gente não via essas pessoas circulando na rua, a gente sabia da existência das travestis, mas elas só circulavam à noite ou nos terreiros de religiões de matriz africana. A primeira travesti que eu vi na minha vida foi num terreiro de candomblé. E à noite elas circulavam. As mulheres lésbicas, a gente também não viam. A gente não via circulando. Porque muitas mulheres lésbicas eram casadas, formavam a família tradicional brasileira, porque elas não podiam expressar, elas não podiam aparecer. Então eu não tinha informação nenhuma, nem sobre quem eu era. E eu fui atravessando isso tudo, um mar de incerteza, sendo que a maior incerteza era que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia de onde eu vim, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia quem eu era. Nesse momento foi onde eu tentei suicídio. Né? Mas nesse momento também eu fui abraçado. Eu posso dizer que a pessoa que conversou comigo foi um anjo, sabe? Porque essa pessoa que eu não sei o nome, essa pessoa que eu nunca vi, e é importante dizer para quem está nos ouvindo que por algum momento essas ideias, essa ideação suicida possa passar pela sua cabeça, vale a pena conversar, vale a pena discar 188, porque naquele momento foi o que me salvou. Uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que eu pedi socorro. Lógico, isso já tem muitos anos, hoje eu não me lembro exatamente do que foi dito, mas foi muito importante o que foi dito, que é por isso que eu estou aqui. E depois eu comecei a entender o que me levou, a dor que eu senti, né? E fazer, porque eu pego tudo isso, como também disse a doutora Maria Cristina Werner, eu pego tudo isso, olho para essa bagagem toda e falo assim, gente, não é possível que uma pessoa passe por tudo isso e não tenha um propósito. Alguma coisa eu preciso fazer. Então eu comecei a ressignificar todas essas dores, todas essas lágrimas, para poder ajudar o outro. Né? Hoje eu faço um trabalho que eu chamo de acolhimento emocional, que é voltado para as pessoas trans, especificamente para os homens trans, principalmente os mais novos, mas tem as mães que me procuram, tem os pais também, e aí aquele primeiro acolhimento, aquela primeira palavra e o direcionamento. A gente vai referenciando para um profissional, para um psiquiatra, para um psicólogo, para um profissional capacitado para ajudá-los nessa situação. Faço minha terapia também, que é importante, acho que eu vou fazer para o resto da vida, mas é isso. Então, eu acho que não foi fácil. E é importante dizer também que eu não sou modelo de nada. Eu sou apenas uma possibilidade. Não é porque eu fiz na minha vida que você que está me assistindo vai fazer na sua. Não, eu sou apenas uma possibilidade. E para quem está me assistindo e também tem essas ideias que eu tive, eu aprendi uma coisa muito importante. A minha existência é a minha maior resistência. Porque virar estatística, virar número, deixar de existir esse corpinho aqui de 53 anos, é o que o sistema espera de nós. E aí eu vou na contramão de tudo isso
dizendo para eles: a transexualidade me salvou, não é isso que me faz mal. O que me dói, a violência que eu sofri, foi causada por pessoas que não entendem, pessoas que não nos ouvem, pessoas que não nos veem, pessoas que tiraram da gente o humano, colocaram na gente um título que não nos representa. E o nosso papel é continuar de pé, sim. É em memória daqueles que estiveram aqui antes de nós e possibilitaram que a gente esteja aqui hoje fazendo isso. E principalmente pensando naqueles que estão por vir. Porque é esse o papel. É essa a nossa corrida de passar o bastão. É isso, Leonor. Você falou das constelações. Eu sou consteladora. Então, você deve isso que você está apresentando aos seus antepassados que passaram pela mesma coisa. Que passaram e morreram para que você hoje pudesse estar aqui conosco. Você falou de constelação, só para ilustrar. Eu fiz um processo de constelação familiar, constelação sistêmica, porque eu descobri que, na realidade, eu vou dar um spoilerzinho lá no livro, na realidade, a pessoa que eu conheci como mãe, ela não é minha mãe biológica. Ela é minha irmã por parte de pai. Porque a família tradicional brasileira, lá dos anos 60, né, ela fazia essas coisas. Então, o patriarca da família teve uma relação extraconjugal. A pessoa com quem ele se relacionou teve um filho. E ele trouxe esse filho para a família e deu para a filha mais velha registrar como sendo filha dela, porque ela estava recém-casada. Então, na realidade, quem eu conheci como mãe era minha irmã, os irmãos que eu tinha são meus sobrinhos, e o cara que eu conheci como meu avô era meu pai biológico. Para eu entender tudo isso, foi a constelação sistêmica que me trouxe esse entendimento. Ela trata muitos nós, né? Aí eu coloquei todo mundo no lugar para entender qual era o contexto político, quais eram as leis da época, como é que até 88 tudo isso era muito complicado, um filho de bastardo não teria direito a nada. Né? Então eu fui entender que, na realidade, por mais que tenha sido doloroso e tenha sido uma mentira muito grande, mas foi uma forma que acharam para me proteger e me manter dentro da família. Então, deu uma continuidade aí. Quando eu fiz a constelação, foi ali que eu entendi o que minha mãe passou e o quanto ela deve ter sofrido, o quanto meu avô, pai, passou e o quanto ele deve ter sofrido, porque não deve ter sido fácil para eles também conviver com essa mentira toda por mais de 40 anos. Hoje, né? E aí você perdoei, e é aquilo que a gente aprende. Se perdoa, né? Ele é maravilhoso para a gente, porque quando a gente perdoa, a gente tira o fardo da gente. O outro aceitar o perdão é o trabalho dele. O meu trabalho é perdoar. E aí, nesse momento, eu passei a ver as coisas de uma maneira muito mais leve. É isso que me permite hoje ter a casa que eu tenho, a família que eu tenho, constituído, casado. Minha esposa está aí assistindo também, sabe? Meus filhos, hoje tem minha sobrinha, tem meus enteados. É isso que me permitiu seguir adiante. E sabe o que é mais chocante, Jordan? É que você construiu tudo isso com a verdade. Sim. Porque não tem verdade mais forte do que você ser quem você é. Você se ver como você é e se sentir como você é, né? No livro eu falo que eu tive que construir o meu caminho sem saber de onde eu venho, né? Porque a gente pega as nossas origens, a gente trabalha para ver onde você tem que saber onde você está para saber onde você quer chegar. Mas eu tive que traçar um caminho sem saber de onde eu estava vindo. É como construir uma estrada sem ter o projeto. No dia a dia, eu fui fazendo, sabe? E graças ao céu está dando certo. Ana, eu não sei se a gente ainda tem mais tempo, mas eu queria só falar para você que eu sou mãe, né, de 2 jovens, Rafael e Luana, e eu me lembro quando a minha filha comprou um livro falando sobre gênero, sabe? E eu olhei e falei, nossa, mas por que ela está comprando esse livro? E eu me orgulho muito da minha filha e do meu filho, porque eles são realmente jovens, muito evoluídos, e eles pesquisam, eles se interessam. Então, quando eu escolhi você, eu vi os meus filhos também na sua imagem, e a importância que essa sua geração tem para fazer uma mudança realmente, né? Porque o Jordan é de outra geração. É como você relatou, para você foi um pouco mais leve, para o Jordan foi mais difícil. Sei que são casos diferentes, construções de histórias diferentes. Mas é só para dizer que nós, como
como pais, nós tememos muito o sofrimento dos nossos filhos. Mas eu acho que o que resume vocês é coragem. E eu acho que coragem dá muito orgulho, tá? Só queria dizer isso para vocês. Gente, eu queria dizer que eu já informei a toda a produção que nós vamos virar a noite aqui conversando, porque a plateia, os nossos convidados no YouTube e no Facebook estão emocionados, mandando mensagens riquíssimas, e seria maravilhoso que a gente tivesse um estúdio e pudesse colocar todo mundo. Eu queria nomear algumas pessoas. Tem algum microfone que passa um caminhão toda hora aí fazendo barulho. Enfim, eu queria nomear as pessoas que estão aqui presentes conosco, desde o início do programa, trazendo contribuições assim, espetaculares, maravilhosas. Rubens Cardoso, Georgiana Dobbin, Ieda Portela, Luciana Kuhn, Gislaine Beckels, Edna do Quanto Bem Me Queres, uma super amiga querida do Brasil, Sheila Rey, Daniele Dobbin, a Ieda Portela falei, Júlia Patrícia Esbúrcio, Maria do Socorro Alves da França, Rafaela Ferreira, a Ieda já falei, Márcia Fernandes, Helena Prado, Daniel Gasperini Cardone, Nedira Campos, quem mais gosta? Maria do Socorro Alves da França, Silvia Faria. Gente, olha a quantidade de gente que está colocando aqui os depoimentos emocionados. Eu coloquei alguns na tela para vocês verem durante o nosso programa, mas não foi possível colocar todos, então estou agradecendo a todos eles. Mais uma vez, a Daniela Dobbin, a Sheila Reis, Carlos Paz, quem mais que eu não falei ainda? Rafaela Ferreira já falei. Nossa, tem muita gente. Júlia Patrícia também já falei. Nedira. Quem mais? Cindra Lúcia Ramos Lopes. Minha esposa. Muito bem-vinda, Cindra Lúcia, que está aqui conosco. Realmente, teu marido é um cara realmente de outro mundo. Aliás, esse programa é de outro mundo, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir tantas verdades, tantos depoimentos emocionados, tantas transformações positivas como vocês mostraram para nós. E tem mais gente que veio aqui, acho que eu já falei todos, eu não me lembro, Ana Laura Peçanha, já falei da Ana Patrícia, do Carlos Paz, Rubens, Sheila, Márcia, Júlia, Daniele. Nossa, tem aqui, não acaba a lista. E todos estamos emocionados e agradecidos a vocês. O programa pode entrar pela madrugada, não há nenhum problema, só que a grande maioria tem que dormir ou trabalhar amanhã. Então, eu queria pedir para as nossas duas moderadoras maravilhosas que iniciassem com os nossos convidados a fase final do nosso programa, dando a eles a possibilidade de se colocar, dar um recado para as pessoas que estão aqui acompanhando desde o início, de como vocês conseguiram isso, o que vocês sugerem que as pessoas que ainda estão com dificuldade de assumir a sua sexualidade ou seu gênero devem caminhar na direção da felicidade. Leonor disse isso, Renata disse isso, Cristina também, Ana e Jovem. O importante é ser feliz. O resto é um detalhe que não tem nenhum impacto quando nós somos realmente felizes. Eu queria entrar, quando você mostrou sua careca, de dizer, já fui muito zoado. Né? Cadê o Jorge Careca, aeroporto de Mosca? Quer encontrar o Jorge Careca? Só olhar o cara. Gente, todas as diferenças merecem ser incluídas nesse mundo de um Deus só. Não importa a sua religião, é um Deus só. Aquele que acolhe a todos, aquele que ama a todos. E esse programa tem esse objetivo, trazer novos olhares sobre temas ainda carentes de discussão. Então, eu queria devolver para a Renata e devolver para a Leonor, para que elas conduzam a parte final do programa com
a mensagem final de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, alguém tem que começar, né? Eu queria dizer do prazer, da sensação de poder fazer alguma coisa por um grupo ainda tão pouco aceito, tão estigmatizado e tão torturado por uma sociedade que não reconhece o outro. Não estou nem falando só diferente, o outro. Às vezes não tem nenhuma diferença e está torturando do mesmo jeito. Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje é para que haja amor acima de qualquer outra coisa. Porque se houver amor, vai haver sensibilidade. E se houver sensibilidade, vai haver justiça. Se houver justiça, a gente elimina em muito as dores que cada um carrega. Eu queria passar para a Cristina, e depois a Renata passa para os outros, a gente faz uma sequência. Queria passar para a Cristina, para a mensagem final dela, para depois a gente ouvir Renata e depois ouvir as pessoas que vieram dar um depoimento tão sentido e tão verdadeiro para esse programa. Bom, quero agradecer mais uma vez o honroso convite de estar conversando com vocês, né, com o Jorge, com a Renata, com a Leonor, né, o prazer de ter conhecido a Ana, feliz de ter convidado o Jorge para estar essa noite aqui conosco. Eu tenho sempre um cuidado muito grande com essa questão do lugar de fala, por isso fiz questão de ter meu amigo aqui, né? Então, obrigada, Jorge, que você pôde estar conosco também. Quero agradecer as pessoas que eu vi aí, as amigas queridas tantas aí que estão até agora conosco. Isso é que nos fortalece, nos dá força para enfrentar esses desafios. Eu quero terminar dizendo uma coisa, especialmente para os queridos Ana e Jordan, né? Que a coragem não é ausência de medo, mas é como eu enfrento o meu medo. E eu acho que vocês são extremamente corajosos e vocês têm uma representatividade emblemática de toda essa população LGBTQI que está aqui conosco também, que vai nos ouvir depois. E para as demais pessoas, eu queria sugerir a leitura de um livro chamado Contentamento, que é com o Dalai Lama e com o arcebispo Desmond Tutu, da África do Sul. Uma conversa que um escritor americano juntou. E nesse livro, o Dalai Lama e o Desmond Tutu concordam que o contentamento só acontece quando eu estou a serviço do outro. E é para isso que a gente veio a este mundo. Não foi a passeio. Foi para estarmos a serviço do outro, da outra e de outrem, né? Todas essas pessoas que formam essa diversidade. Quero me colocar aqui à disposição dos Novos Olhares TV, dizer que foi muito bom estar aqui e que esse é o caminho para a construção de uma nova realidade, onde a gente possa muito mais viver nas ondas, surfando, né? Nas ondas do amor do que nas ondas do ódio, que o ódio desagrega, o amor une. E é isso que nos resta, especialmente em tempos de pandemia. Quero deixar um beijo enorme, bem grande para todo mundo, como se a gente estivesse juntinho agora. Beijão. Sou eu, então? Diga lá, Ana, você agora com a sua... Agora, Ana. Sempre os meninos no final, ladies first, sempre, não é isso? Ana tem que abrir o microfone. Meu microfone. Abriu? Show. Abriu. Bom, gratidão a todos. Foi um encontro muito importante, eu aprendi muita coisa. E, cara, eu acho que a minha mensagem é para quem, especialmente quem ainda está vivendo escondido. O conselho que eu te dou, cara, que isso vai muito de cada um, tá? Mas eu acho que se você ainda não está vivendo plenamente, por um lado pode ter um medo infundado de como as pessoas vão reagir, porque às vezes elas reagem melhor do que você espera. Foi assim com meu pai, por exemplo. Mas, por outro, você sabe que você vai ser agredido ou você já está sendo agredido de alguma forma. Então, o que eu te falo primeiro, busca se aceitar. Busca você olhar para você e você conseguir se aceitar, mesmo que você não expresse isso para fora. Que você, internamente, busque a aceitação, porque esse é o primeiro passo.
O segundo, eu falo para você, procura estudar sobre educação financeira, sobre marketing digital, enfim, formas de diversificar a sua renda. Parece uma coisa aleatória, mas a sua emancipação financeira vai te dar liberdade. Porque às vezes você vai precisar de liberdade geográfica para você poder sair do seu núcleo e poder viver a sua vida e viver a sua verdade. Porque às vezes onde você está, você não vai conseguir, cara. E eu sei que isso é muito real, tá? Porque eu conheço muita gente que vive isso e eu já vivi por muito tempo. Então, busca essa emancipação financeira. Tem muita coisa na internet para você ir atrás e para você conseguir se libertar, porque esse é um passo muito importante para a gente, tá? E realmente, busca a sua aceitação, sua autoaceitação. E, tipo, a gente fala muito do autoconhecimento, mas não é só o conhecimento da coisa, né? Não adianta você saber uma coisa se você não age em cima dela. Então, desenvolver uma consciência tanto de você e do mundo e se autopreservar. Porque não adianta só a gente ter coragem de se expor se for pra gente levar porrada, entendeu? Então tem isso também. Saiba onde você pode se expressar também, para você resguardar a sua vida e às vezes não sair com o olho roxo. Tá? Isso é importante também de ser dito. Gratidão. Olá, Jordan, diga lá a sua mensagem. Muito obrigado, Ana, maravilhoso. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar para fazer um jabazinho, né? Para mostrar para vocês aqui a capa do primeiro livro, tá? E a capa desse aqui que acabou de sair do forno. E a minha mensagem é essa daqui, do Nós Não Nascemos para Ser um Nada. Se vocês colocarem aí, @JordanLessa no Instagram, manda um direct para mim, que o livro é comigo, tá? Eu faço lá a dedicatória, vou no correio, posto direitinho, eu gosto de ter esse contato. A gente ainda não fez um lançamento oficial do livro, ele está sendo vendido dessa forma, e quem quiser é só me contactar aí, @JordanLessa. Bom, dito isso, que eu falei da frase, nós não nascemos para ser um nada, já dando um spoilerzinho também. Essa frase ela tem uma importância imensa para mim, e eu queria que vocês parassem para pensar muito sobre ela. O meu editor falou assim para mim, mas ela está escrita de uma forma errada, é assim mesmo que você quer que eu coloque? Eu falei, é assim. Nós não nascemos para ser um nada. Sabe por quê? Porque quando eu tomei o eletrochoque, numa das clínicas onde eu tive internado, e o eletrochoque é uma coisa que não é fácil. É um momento em que você sente tudo e nada ao mesmo tempo. Você sente o seu corpo esvaindo. Você percebe que você está urinando e você não tem controle sobre nada. Enfim, é terrível. Existe uma vertente que, infelizmente, acha que provocando uma convulsão vai mudar aqui as tuas conexões neurais e você vai mudar de comportamento. E as coisas não são bem assim. Enfim, eu passei por isso. Num desses momentos, não me expliquem, eu não tenho como explicar como isso aconteceu, essa frase me veio inteira na cabeça. E foi nesse momento que eu retomei, segurei a onda e deixei passar. Então, ela, para mim, ela tem um significado muito forte, por isso que ela está na capa do livro, escrita exatamente como ela veio na minha cabeça. Nós, eu, você e qualquer pessoa que esteja me vendo e me ouvindo, nós não nascemos para ser um nada. Ninguém veio nesse planeta à toa. Todos nós temos um propósito para estar aqui, sabe? E a outra frase que eu queria ver, essa daqui, ó. Você atrai aquilo que transmite. Transmita amor. Para mudar o mundo, a gente precisa transmitir amor, sentir amor, pensar em amor. Mas um amor respeitoso, um amor verdadeiro. É isso que está faltando. Principalmente nesse momento louco que a gente está vivendo. Quando eu comecei a fazer autoconhecimento, reprogramação mental, as pessoas diziam para mim assim, isso é uma lavagem cerebral. Mas é positiva. Pensem nisso. Façam um autoconhecimento, mergulhem dentro de si e transmitam amor. Isso é que é importante. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande onda, maior do que a onda do ódio, para poder seguir em frente, dar as mãos, porque a gente merece. O planeta merece ser habitado por gente muito amorosa, por gente muito boa, por gente de verdade. Eu vejo que a gente está fazendo uma evolução para nos reconhecermos apenas como gente. É isso que eu e você somos. Ó, um abraço enorme, muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão pelo dia de hoje.
Eu queria agradecer demais. Eu vou passar ainda para a Renata e a Leonor se despedirem, mas eu quero demais agradecer em nome de todos que participaram da produção do programa, a Cristina, a Ana e o Jordan, por lições de vida que vocês nos deram aqui. A minha mulher, ela se chama Georgiana, e o apelido dela é Gigi. Então, são 2 Gs com 2 Is. Eu digo que a minha vida hoje é conduzida pelos 2 Gs que representam o nome dela. O primeiro é a generosidade, e o segundo é a gratidão. Então, eu quero manifestar a generosidade de vocês de terem vindo aqui hoje, compartilhar conosco, e oferecer a minha gratidão eterna por esse momento mágico. Eu quero convidar, então, as 2 musas do programa, que são Renata e Leonor, para que elas possam também dar a sua palavra, o seu depoimento final, antes da gente finalizar o programa. Com a palavra... Eu vou passar para a Renata, porque você me facultou começar. Então, a única coisa que eu quero dizer aqui é a gratidão enorme por todos terem aceito o convite, pela honra e o privilégio de ter conhecido vocês mais visualmente, né? A gente conversa, alguns eu conheço, outros não, e aí para uma forma da gente poder estreitar esse conhecimento, e montamos um painel de gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Jorge, eu queria pedir que todos nós uníssemos nossas mãos e fizéssemos um silêncio em memória de todas as pessoas que vieram antes da gente, para a gente estar aqui hoje com essa liberdade de expressão, de poder falar o que a gente está falando. Então, é só isso, eu só queria reverenciar isso, esse silêncio. Muito lindo. É um silêncio importante e que derruba todos os gritos, todos os ódios, todas as manifestações negativas que nós passamos durante a vida, qualquer que seja a experiência que nós representemos. É um silêncio simbólico e muito importante. Muitíssimo obrigado. Eu quero dizer para vocês que esse programa ele foi criado com o objetivo de resistir à dificuldade da troca de opiniões, que multiplicou-se por N na pandemia. As pessoas começaram a criar bolhas e comportamentos fechados, não querendo assumir a possibilidade de ouvir outras vozes. Isso me incomodou muito. E com essa parceria magnífica desse time de Novos Olhares, para isso, para abrir esse espaço, para a gente conversar sobre todos os assuntos, porque todos merecem nossa atenção. Na semana que vem, dia 22 de abril, nós vamos ter um programa cujo tema será Alzheimer, demência. E nós vamos ter pessoas aqui que vão trazer depoimentos como os de vocês, que convivem com pessoas com Alzheimer e que podem dizer a dificuldade que é de ver a sociedade, parentes, amigos, rejeitando isso. Não convidam para as festas, não convidam para conversar, com vergonha. Algumas famílias, inclusive as próprias famílias, com vergonha. Então vai ser um programa também belíssimo. E hoje eu quero finalizar dizendo que há muito tempo eu não me emociono como hoje. Muito, muito, muito obrigado, Jordan. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Cristina. E Renata e Leonor, como sempre, muito obrigado. Minha gratidão eterna. Novos Olhares, a Arte de Ser. O programa que tem como objetivo emocionar vocês. Isso que a gente trouxe hoje. Meninas, não saiam daí. Jordan, não saiam daí, que a gente já volta. Um beijo em todos os corações e até a semana que vem. Cláudio, muito obrigado.